Eu quero falar sobre namoro cristão. E para basear esse nosso estudo, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6 e versículos de número 14 a 15, que diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O assunto em questão está presente em todos os ambientes em que abrigam jovens e adolescentes. E não é difícil notar que cada vez mais cedo os adolescentes iniciam um namoro. E é preciso parar um pouco e refletir sobre qual é o verdadeiro propósito do namoro e quais são os padrões bíblicos para o mesmo. Pode ter certeza que Deus, Ele é o maior interessado em nossa felicidade e principalmente na nossa vida sentimental. Pois bem, o que vem a ser o namoro? Basicamente falando, o namoro é aquela fase que antecede ao casamento. Ou seja, o namoro, ele é o ponto de partida para o casamento. Ele é o espaço adequado para o conhecimento emocional e espiritual dos pretendentes. Ao contrário do que o mundo, do que o sistema deste mundo, através das redes sociais, através dos artistas, dos ativistas ensinam, o namoro não é uma fase de intimidade física, pois essa intimidade física ela deve sim acontecer, porém apenas dentro dos parâmetros bíblicos para o casamento. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, está escrito: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus o julgará. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, está escrito: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Ainda na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e versículo 5 está escrito: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. No livro de Gênesis, capítulo 2 e verso 24, está escrito: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O segundo ponto do nosso estudo, eu quero falar sobre quais são os fundamentos para o namoro cristão. Em primeiro lugar, dentro deste ponto, esses jovens precisam ser cristãos. Ambos, tanto o moço quanto a moça, eles precisam já ter passado pela experiência da conversão e não se infiltrar na igreja com fins sentimentais. Os versículos iniciais que nós lemos é bem claro quando diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Outro fundamento para o namoro cristão
é a idade compatível e a maturidade. É preciso que aqueles que querem começar a namorar com a intenção de se casar se atentem a isso, a idade compatível e maturidade. Por quê? Tendo em vista que o objetivo do namoro não é um passatempo, e sim o casamento, não é aconselhável iniciar um relacionamento muito cedo. A imaturidade pode acarretar sérios problemas. Outro fundamento para o namoro cristão é a autorização dos pais para o namoro, como responsáveis, porque os pais são os responsáveis pela moça, pelo moço. É os pais quem alimenta, é os pais quem dá segurança, é os pais que calça, que veste, é os pais que cuida, é os pais que é responsável. Então, como responsáveis e por desejarem o bem dos seus filhos, porque Jesus ele disse que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Então, como os pais são responsáveis e desejam o bem dos seus filhos, eles devem participar dessa decisão tão importante na vida dos filhos, que é a fase do namoro. E isso é um princípio de honra. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 1 a 3, está escrito: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ele prossegue dizendo: honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Outro fundamento para o namoro cristão é o aconselhamento pastoral. Embora tão banalizado o ministério pastoral nos dias atuais, devido a inúmeros escândalos diários nos noticiários envolvendo pastores que até então eram vistos como referências, o pastor foi, e continuará sendo o responsável pelas ovelhas, e um dia ele terá que dar conta de todas elas diante de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 13 e versículo 17 está escrito: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Aqueles que decidirem iniciar o namoro, eles precisam ouvir os seus pastores antes de assumirem essa tamanha responsabilidade que é o namoro, o preparatório para o casamento. O namoro também é um período de observação. É nessa etapa do relacionamento chamado namoro que algumas coisas a seguir devem ser observadas tanto no queridinho quanto na queridinha, que estão desejosos de iniciar um namoro e posteriormente o casamento. Então deve-se observar nele e nela se é temente a Deus, porque não basta apenas fazer parte de uma igreja, dizer que é crente, é preciso que aquele com quem você, moça, está almejando namorar seja alguém temente a Deus.
é preciso observar se esse seu pretendente, ele tem o hábito de orar. Sim, observe se ele tem este hábito, o hábito de agradecer a Deus por mais um dia, o hábito de agradecer a Deus pela refeição, o hábito de apresentar a Deus uma viagem, de apresentar a Deus alguma decisão na sua vida, o hábito de orar quando chega na igreja. Então é importante observar se o seu pretendente, moça, ou a sua pretendente, moço, ele tem ou ela tem o hábito de orar. É preciso observar também se ele ou ela tem o hábito de ler a Bíblia. Será que ele tem uma Bíblia? Será que ele vai para a igreja com a Bíblia? Ou será que ele tem vergonha da Bíblia? Querido, é preciso também observar se ele ou ela tem o hábito de frequentar os cultos da igreja. Sim, é preciso observar se o teu pretendente, ele tem o costume de ir ao culto de escola bíblica dominical, se ele tem o costume de ir no culto da família, porque vai instituir uma família com você e é super importante que a família esteja na igreja. É importante notar se o teu pretendente ou a tua pretendente tem o hábito de ir ao culto de ensino, ao culto de oração, ao culto de consagração, à Santa Ceia do Senhor. Então observe se o teu pretendente, ele frequenta os cultos da igreja. Observe também se o teu pretendente, ele é responsável com as suas obrigações. Isso, observe, preste atenção nisso, esteja atento a isso, se ele é responsável com as suas obrigações, se ele é um bom funcionário, se ele chega atrasado no trabalho, se ele tem um hábito de chegar antecipado para se organizar e ter um dia de trabalho abençoado. É preciso observar também se ele ou ela gosta de trabalhar, porque tem muitos jovens que querem iniciar um compromisso com uma moça, mas ele não gosta de trabalhar, ele depende dos seus pais até para chupar uma bala. Então observe isso, se o teu pretendente, ele gosta de trabalhar, ou se é um preguiçoso, se acorda ao meio-dia, não tem coragem de lavar nem a louça, nem de colocar comida no seu prato. Então observe esses detalhes, observe se ele depende dos seus pais para tudo, observe se ele gosta de estudar ou se ele é negligente com os estudos. Você sabia que tem muito jovem, muita moça, muito moço que quer iniciar um relacionamento, mas não gosta de estudar, muitas vezes não terminou o ensino médio completo ainda e já estão pensando em namorar, em assumir um compromisso. Você acha realmente que essa pessoa é uma pessoa responsável? É a pessoa que você quer para estar com você por todos os dias da tua vida? Observe como que essa pessoa lidar com o dinheiro. Observe se ela tem domínio próprio sobre as suas emoções e impulsos. Observe se ele ou se ela honra os seus pais, como nós já falamos aqui. Observe se ele honra a sua mãe. Observe se ele é respeitoso com os mais velhos, com os idosos. Sim, porque tem muitos jovens que quando estão dentro dos ônibus e estão indo para sua casa, para o trabalho, para a escola, eles se sentam em um assento que muitas vezes não é preferencial, mas quando entra uma grávida, um idoso, um deficiente no ônibus, ele se faz de sonso e de sonsa e fecha os olhos como se estivesse dormindo, quando na verdade não querem ceder o assento para os mais idosos ou para pessoas que têm mais necessidade do que eles.
Observe se o teu pretendente, eles são respeitosos com os seus pastores e com a sua liderança. Tudo isso é importante. O namoro não é um lazer ou brincadeira, e sim uma preparação para o casamento, para que os namorados deixem o lar dos pais e unam-se um ao outro e seja uma só carne. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 5. E disse Jesus: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. No namoro, é preciso que haja respeito. Respeito ao seu namorado ou à sua namorada, como também respeito à família do seu namorado ou da sua namorada. Sabendo que o namoro é a época ideal para observações. Existem algumas pessoas que dizem que o amor é cego. Isso não é verdade. Quem ama observa, porque você vai viver com essa pessoa pelo resto da sua vida. Então deve-se avaliar o respeito entre o casal. É preciso que haja um respeito mútuo, pois se durante o período que antecede o casamento, que é o namoro, não houver respeito mútuo, ou seja, o respeito da namorada para com o namorado e do namorado para com a namorada, é preciso que haja esse respeito mútuo, porque dificilmente haverá no casamento se na fase do namoro não houver esse respeito. Não estou dizendo que é regra, mas dificilmente. É preciso muita oração para que após o casamento venha a haver o respeito que não houve na fase do namoro. Outra coisa interessante também é não avançar os limites da intimidade física. Isso também é sinal de respeito. Sim, já ouviu, você que é jovem, você que já foi jovem um dia, quando namorava, alguém dizer: me dê uma prova de amor, e aí você pergunta: como que eu posso te dar essa prova de amor? E aquela pessoa que pediu uma prova de amor dizer: se você tiver uma relação sexual comigo, se entrega para mim, isso vai ser uma prova do amor para comigo. Isso não é prova de amor para seu ninguém, isso é falta de respeito. Não avançar os limites da intimidade física é sinal de respeito. Os limites também estabelecidos pelos pais, como os dias e os horários para os encontros. Já viu aquele tipo de namoro que não tem limite? É todo dia, é toda hora, tem que se encontrar, tem que estar juntos, não respeitam os limites estabelecidos pelos pais. Respeite esses limites. Isso é respeito para com a sua namorada, com o seu namorado e com os pais, com a família do seu namorado. É preciso também que se respeite os limites quanto aos locais que não podem ser frequentados pelos casais. Existem locais que não podem ser frequentados por casais de namorados sozinhos. Lugares desertos, lugares onde não tem ninguém, lugares onde não tem alguém para observar, para olhar, para estar atento à situação. Então é preciso que se evite frequentar em lugares sozinhos, dentre outras coisas que devem ser observados à risca. O namoro é uma fase maravilhosa da juventude. Desfrutado dentro dos padrões bíblicos, o namoro é o período que antecede a melhor união humana, chamada casamento. A vontade de Deus é que o jovem cristão lembre-se do namoro como um tempo de alegrias, de sorrisos. Por isso, projete o seu namoro como uma bênção, uma dádiva divina, que terá como consequência a bênção do casamento, porque casamento é uma bênção. Casamento não é uma instituição falida, casamento é uma instituição divina. Conclusão:
por mais que não se admita, a verdade é que ninguém quer viver sozinho pelo resto da sua vida. O próprio Deus, de uma vez por toda, resolveu a solidão do homem no jardim do Éden. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, está escrito: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. No entanto, para viver um casamento feliz, é indispensável um namoro dentro dos padrões bíblicos, pois a vontade do Senhor é que nós sejamos felizes. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Sendo assim, esforce-se para observar todas as orientações do Senhor, mas não tenha pressa em namorar. Não fique ansioso, atirando para todos os lados. Espere o momento certo. Mas se este for realmente o tempo de iniciar um relacionamento, um namoro com a finalidade para o casamento, siga a vontade divina com temor, respeito pelo namorado, pela namorada e por sua família, e sejam muitos felizes para a glória de Deus.